Confederação Empresarial de Portugal é, desde a primeira hora, um parceiro institucional da Leadership Summit. O seu presidente há 8 anos é António Saraiva, empresário e gestor do setor da metalurgia, que eu convido agora a subir ao palco também a dirigir-nos umas palavras. Obrigado. Bom dia a todos. Excelentíssimo Sr. Ministro da Economia, Dr. Manuel Caldeira Cabral, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais, Dr. Carlos Carreiras, caros organizadores, Filipe Vaz e Catarina Barosa, caras e caros convidados, minhas senhoras e meus senhores. Começo por saudar todos os participantes neste evento e que hoje aqui vieram refletir sobre um tema que a todos nos desafia. Com a qualidade dos intervenientes que os organizadores julgaram reunir, estou certo de que sairemos daqui mais enriquecidos sobre o muito que está por descobrir acerca do impacto da revolução tecnológica e digital no futuro de todos nós. Uma saudação calorosa é igualmente devida ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais por este ano ter captado o seu município tão relevante evento. Cascais, nos últimos anos, tem-se afirmado como um centro de excelência na promoção do conhecimento e na preparação do futuro. A introdução do digital e das novas tecnologias na vida dos seus munícipes é bem o sinal da visão aberta e moderna que os seus dirigentes têm de um mundo que os rodeia. De recordar que, muito recentemente, Cascais foi a primeira autarquia a ser distinguida pelas Nações Unidas através da sua organização para as questões da sociedade de informação, a World Summit Awards, pela aplicação City Points, com o Prémio Mundial de Inovação Digital com impacto na sociedade. Através de aplicações como a Bob Cascais ou pela simples desmaterialização dos processos de urbanismo, que permitem que cerca de 80% dos processos na Câmara já não conheçam outra versão que não a digital, Cascais redefiniu o conceito em Portugal do que é ser uma Smart City. Por tudo isto, julgo que o poderemos afirmar com inteira justiça que a Leadership Summit chegou a casa. Aqui, a liderança está na sede do futuro. Pelo segundo ano, a CIP associa-se a esta conferência onde diferentes gerações e diferentes experiências se reúnem para debater temas-chave para a comunidade empresarial, para partilhar conhecimento, para desenvolver ideias. No ano passado, o debate centrou-se sobre para onde vamos. Hoje, prosseguimos a nossa reflexão com o tema quão rápido podemos ir. A velocidade a que se processa hoje a transformação tecnológica transporta-nos para terrenos desconhecidos e levanta a questão de quem controla, quem lidera todo este processo. Se é certo que não podemos controlar a transformação tecnológica, não a podemos evitar ou travar, temos de liderar a resposta, a nossa resposta, aos desafios que nos traz. Desafios individuais, mas também desafios coletivos. Permitam-me que, numa primeira abordagem a esta questão, quão rápido podemos ir, levante aqui algumas preocupações. Se é certo que a tecnologia avança a um ritmo vertiginoso, temos de tomar consciência que a velocidade a que as sociedades, as empresas, os cidadãos integram a transformação tecnológica diverge profundamente. No mundo, há economias que correm, enquanto outras vão a passo ou avançam penosamente. Mesmo dentro de cada sociedade, de cada economia, encontramos uma grande heterogeneidade de situações, tanto ao nível das empresas como dos cidadãos. Ao nível das empresas, há todo um ciclo de maturidade na adoção das novas tecnologias, desde a consciencialização do tecido empresarial para a mudança, até à massificação da transformação tecnológica pelos agentes económicos, passando pela adequação e integração da tecnologia e dos recursos humanos. Nem todas as empresas se encontram na mesma fase deste ciclo, nem em Portugal, nem em qualquer outra parte do mundo. Por exemplo, na Alemanha, que está na vanguarda da evolução tecnológica, um inquérito feito há apenas 2 ou 3 anos revelou que 25% dos empresários entrevistados consideravam muito cedo para investir em soluções da indústria 4.0. Ao nível dos cidadãos, a heterogeneidade de situações é, talvez, ainda mais evidente. O fosso intergeracional é grande. Todos temos consciência da facilidade que os jovens têm em lidar com tecnologias digitais face às gerações nascidas antes do seu surgimento. Em Portugal, esse fosso é particularmente aprofundado
pelas baixas qualificações de largas franjas da população ativa nos escalões etários menos jovens. Se é certo que, presentemente, os jovens portugueses entram no mercado de trabalho com um maior nível de escolaridade e com melhores competências, comparando bem com o resto da Europa, quando olhamos para a totalidade da população empregada, Portugal é ainda o país da União Europeia com a mais alta percentagem de baixas habilitações. Esta heterogeneidade, estas diferenças de velocidades, trazem à sociedade problemas que têm de ser enfrentados. Caso contrário, poderão gerar-se desequilíbrios que ameacem a coesão social e o risco de situações de ruptura que destruam os fundamentos dos sistemas políticos e económicos em que continuamos a acreditar. Muitos destes problemas de agravamento de desigualdades imputados à globalização derivam também da dificuldade de ajustamento à transformação tecnológica. Assim como temos de reinventar uma globalização que escapa às suas contradições, também temos de encontrar soluções para que a transformação tecnológica seja capaz de gerar benefícios para todos num jogo de soma positiva. E se assim é, então deveríamos começar por concluir que todos teremos de ser governados pelos mesmos princípios no que à evolução diz respeito. Não podemos continuar a aceitar que a maximização dos interesses de uns se possa sobrepor impunemente à minimização dos interesses de outros. Em suma, deveríamos começar, finalmente, a aceitar que a única via para um desenvolvimento consistente da humanidade passa pela maximização dos interesses de todos. Ao mesmo tempo que aqui em Cascais, mesmo aqui à porta do Casino Estoril, podemos partilhar um carro movido a energia elétrica ou, através do nosso smartphone, comprar um serviço de transporte e estacionamento à distância de um clique, ou pela mesma via influenciar o orçamento da autarquia, não podemos simultaneamente esquecer que, a uma distância mais curta daquela que separa as principais capitais europeias, existe uma realidade bem diferente, onde nem o acesso à energia elétrica existe ao serviço de grandes quantidades de população, nem qualquer ideia de transporte existe, a não ser as que, para vergonha de todos, depositam no fundo do Mediterrâneo a esperança e a vida de muitos milhares que o cruzam, fugindo de um mundo que não suportam. Enquanto o mundo desenvolvido abraça com entusiasmo a quarta revolução do seu desenvolvimento, existem pessoas para as quais não existe a mais leve esperança de participação política que inverta a pobreza, o desespero e o atraso em que se encontram. E logo nos questionamos, afinal, a que velocidade vamos nós? Quão democrática é esta quarta revolução? Que país e que mundo teremos após a aceleração desta evolução? Estou certo de que ao longo do dia de hoje, muitas serão as reflexões que resultarão destes temas, muitos serão os caminhos propostos para absorvermos o melhor que as novas tecnologias têm para nos dar. Mas poucas serão, eventualmente, as lideranças certas para o conseguir. Sem respostas fechadas para estes temas, a única certeza que nos resta é blindarmos a base desta evolução em torno de uma noção autoevidente de ética e de moral, onde a responsabilidade das nossas lideranças assuma que a evolução, que esta evolução encerra, ou é de benefício universal ou é de calamidade garantida. Aproveitando a participação nos nossos trabalhos do filósofo Peter Singer, tenho esperança que saibamos escutar quem, dos antípodas de Portugal, viajou até nós para nos relembrar que a dimensão ética e moral das lideranças deve impor uma noção de responsabilização no exercício de cargos públicos que nos façam voltar a acreditar em quem nos governa. Alguém que nos faça compreender melhor a dimensão do desafio desta mesma cimeira. Quão rápido vamos nós ao encontro do futuro? Começando por acalentar a noção de ética do visado, bom seria-me começarmos por cristalizar a noção de que a ética não é uma questão de gosto ou de moda. Ela é uma verdade autoevidente, logo universal, logo independente de qualquer lógica ou geografia. Quando olhamos para as recentes manipulações eleitorais operadas via Facebook, pela mão oculta de alguns Estados com credenciais democráticas nunca confirmadas, ameaçando de forma nunca sentida o próprio conceito de democracia, quando olhamos para a utilização das novas tecnologias como arma de controle das nossas comunicações pessoais, ameaçando de forma nunca sentida o mais elementar conceito de liberdade,
desta feita pela mão oculta de Estados que nos habituámos a ver como paladinos da própria democracia. Fácil é perceber que os valores mais elementares que julgávamos conquistados para sempre, afinal, não estão assim tão defendidos como julgávamos, independentemente de um lugar do mundo livre e desenvolvido, ou não, em que nos encontramos. Num mundo novo, onde somos ricos em informação e milionários em expectativas. Num mundo novo, onde eliminamos progressivamente os intermediários da informação que recebemos. Num mundo digital, onde a informação passou a ser instantânea, em tempo real, sem filtros ou edição, e onde alguns viram nisso a vitória sobre os editoriais manipulados por interesses ideológicos, políticos, económicos ou comerciais. Outros viram nisso a oportunidade de substituir a manipulação em torno dos interesses de grandes entidades pelos interesses individuais de quem melhor domina e compreende o fenómeno das novas tecnologias de comunicação. E a pergunta mantém-se: ficamos melhor com esta evolução e com a sua rapidez de implementação nas nossas vidas? Poucos serão os que conseguirão responder a estes desafios com verdades consolidadas. Mas de uma coisa estou certo: quando olhamos para as migrações em massa, quando olhamos para a desestabilização que isso provoca nos países receptores e nas reações que despertam, colocando em risco os sempre ternos equilíbrios das suas sociedades e do seu modo de vida, quando olhamos para os desvios democráticos e do mais elementar respeito pelo próximo, em países membros de um espaço de liberdade e democracia como é a Europa, pergunto-me sempre: será que não percebemos que só pela expansão a todas as geografias das evoluções que melhoram o nosso modo de vida conseguiremos fixar populações, retirando-as do desespero? Seremos capazes de evitar migrações desestabilizadoras? Será que não percebemos que só pela ética e pela moral de uma liderança assente na maximização dos interesses de todos, de uma verdadeira vocação universal, conseguiremos corrigir a trajetória do declínio em que alguns já se encontram? No mundo em que vivemos, ontem como hoje, a liderança constitui fator-chave para o sucesso de qualquer organização. Sempre que surgem alterações tecnológicas mais bruscas e profundas, surgem também medos e ameaças associados a perturbações nos modelos de negócio e nos mercados. O mesmo aconteceu no século XIX, com a primeira Revolução Industrial e sucessivamente na segunda e na terceira. Mas a história também nos ensina que combater a inevitabilidade do progresso tecnológico não é o caminho sensato a seguir. Porque, se é certo que o progresso provoca sempre a destruição de postos de trabalho em algumas áreas, também abre novas oportunidades de desenvolvimento noutras. A novidade não está tanto na evolução tecnológica, mas na velocidade a que se processa, velocidade que requer urgência no ajustamento. Por isso temos de educar e formar jovens, não para as profissões atuais que poderão vir a desaparecer, mas sim para lhes fornecer um conjunto de competências transversais que os ajudem a ter permanentemente os skills de empregabilidade para as necessidades dos mercados de trabalho ao longo da sua futura vida ativa. E, porque não podemos ignorar as gerações menos jovens, temos de olhar para as suas necessidades de qualificação e requalificação para que se ajustem às novas exigências das empresas e evitar que sejam excluídos do mercado de trabalho por obsolescência das competências que adquiriram anteriormente. Se não forem, desde já, construídas respostas neste sentido, não só o risco de maior desemprego e desigualdades se tornará real, como a falta de recursos humanos qualificados poderá vir a ser uma das principais barreiras à inovação digital. Para além das diferentes velocidades entre sociedades e no seio das sociedades, entre empresas e entre cidadãos, temos também diferenças na velocidade com que as empresas e os cidadãos avançam e a velocidade com que o Estado e as administrações públicas evoluem. Não me estou a referir à incorporação de novas tecnologias por parte dos serviços públicos, mas ao seu modelo de adequação à forma como se organiza e se relaciona com as empresas e os cidadãos. Aqui, a aversão à mudança é muito forte. E quando tudo muda à nossa volta, a resposta do Estado não pode ser o imobilismo. No século da comunicação e da informação instantânea, as empresas não podem esbarrar com procedimentos burocráticos do século passado. No mundo em que a aceleração da evolução tecnológica intensifica os movimentos entre setores e atividades,
num mundo em que as empresas têm de adaptar constantemente a mercados em constante mutação e à adoção de novos processos de aprovisionamento, de produção e de comercialização, não podemos insistir em manter regras de funcionamento de um mercado de trabalho que já não existe ou que pelo menos mudou substancialmente. Ainda recentemente, a CIP apresentou um conjunto de medidas na expectativa que parte delas possam ser refletidas no próximo Orçamento do Estado. No meio delas estão um conjunto de iniciativas propostas pelo seu Conselho Estratégico da Economia Digital, que reúne as mais destacadas empresas e entidades ligadas à inovação tecnológica do nosso país e que hoje aqui anima um painel temático. Da sua autoria, identificamos um conjunto de medidas políticas que em muitos poderiam facilitar o crescimento das empresas de base tecnológica e acelerar o digital na vida das empresas e serviços. Faço votos que, pelo menos neste capítulo, Sr. Ministro da Economia, a voz da CIP seja ouvida e as referidas medidas sejam incorporadas no Orçamento de 2019. Minhas senhoras e meus senhores, nesta abertura do Leadership Summit, não poderia terminar sem uma referência ao papel da liderança empresarial. Quão depressa podemos ir nas nossas empresas depende em muito dos líderes empresariais. Em primeiro lugar, os líderes empresariais têm de se manter informados e abertos às oportunidades que surgem em resultado dos novos desenvolvimentos tecnológicos e dos novos comportamentos dos consumidores. Muitas vezes, a aversão à mudança é grande, mas são os pioneiros os que mais ganham, embora sejam também os que mais riscos enfrentam. As nossas lideranças têm de ser proativas, antecipar em vez de reagir. Em segundo lugar, as empresas terão de trabalhar em conjunto com outras entidades que as poderão ajudar no processo de incorporação de todas estas novas tecnologias nos seus processos produtivos. É também fundamental estabelecer relacionamentos estáveis e duradouros com fornecedores e clientes, com benefícios mútuos no quadro da inserção das empresas nas cadeias de valor globais. As lideranças têm de orientar as empresas nesse sentido. Em terceiro lugar, é importante que seja a própria empresa, a partir dos seus dirigentes, a liderar a mudança no seu seio. Que sejam capazes de ter uma visão crítica que assegure uma correta atuação e adaptação de cada solução à própria realidade que só eles dominam e compreendem. Em quarto lugar, os líderes têm de capacitar as suas empresas para os investimentos que a inovação implica, capacitá-los em termos de recursos humanos e em termos de capital. São estas as preocupações e as pistas que vos deixo. Temos de liderar a resposta, a nossa resposta, à pergunta: quão rápido podemos ir? Sabendo, no entanto, que os desafios não são apenas individuais, mas coletivos. Se não enfrentarmos estes desafios, tanto os individuais como os coletivos, poderemos correr, mas seremos surpreendidos por um qualquer precipício. Se formos capazes de os precaver, poderemos abraçar a mudança com toda a confiança. Muito obrigado.